Direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. 12:09, muito boa tarde para você. O governo Bolsonaro chegou, já alguns indícios de algumas iniciativas vão ficando mais claros por parte do governo federal, daquilo que está todo mundo chamando do super-ministro Paulo Guedes. Afinal de contas, a pasta é grande, são muitas competências sob ali o domínio de um mesmo homem. E a gente vai discutir um pouco desse cenário aqui, dessas perspectivas para o ano que está apenas começando, com a economista Thaís Marculino. Thaís, muito boa tarde, obrigado por ter atendido o nosso convite, seja bem-vinda à Campina FM. Muito obrigada Lenildo Ferreira, Gustavo Xavier. Para mim é um prazer estar aqui participando pela primeira vez e falando de algo que eu gosto particularmente, que é a economia, né? Suspeitíssimo para falar. Bom, dentro da perspectiva daquilo que você viu ao longo desses últimos dias, do que o governo Bolsonaro vem apresentando em termos de possíveis mudanças para o país, vou citar aqui alguns exemplos: desburocratização, para abertura de empresa, para todo o processo que envolve as cadeias produtivas no Brasil. Também a perspectiva de algumas mudanças a partir da própria fusão de pastas e a reunião dessas pastas sobre esse super ministério do Paulo Guedes. No geral, que tipo de leitura você faz daquilo que foi exposto até agora? Na verdade, o atual governo, ele já havia ao longo da campanha mostrando, sinalizando esse perfil conservador que ele tem juntamente com a sua equipe. E ao assumir agora, ele não fez nada diferente, ele manteve a tendência. Então a proposta do governo é trazer uma agenda altamente reformista, onde ele consiga enxugar as contas públicas, diminuir a participação no Estado e aumentar o nível de investimento na economia. Então esse é o discurso que vem se mantendo. Então quando a gente olha que ele já começou essa proposta de reduzir os ministérios, já há uma proposta para uma agenda de privatizações, há uma proposta para uma reforma da Previdência, reforma tributária, a gente vê que tudo caminha para esse discurso: enxugar o Estado e melhorar as contas públicas. Tem como haver avanço na economia brasileira sem a história de cortar na própria carne e enxugar essa máquina? Na verdade, o cenário que a gente tem hoje é muito complexo. Então, o caminho que se delinea é esse mesmo. Ou seja, a gente precisa arrumar a casa e começar a trabalhar para gerar novos investimentos, né? A gente vem de um perfil, de um cenário onde a gente teve um desgaste muito grande, um desgaste negativo da imagem do Brasil. Então, um cenário de desemprego, corrupção, a ética foi totalmente esquecida. Então, você veio de um cenário conturbado. Então você precisa arrumar isso para que a gente possa atrair investimento e os olhares em relação ao nosso Brasil mudar um pouquinho. Então é preciso a gente começar a reformar algumas coisas. É o que eu sempre digo aos meus alunos, né? A gente sempre precisa estar reformando a casa, o carro precisa estar em manutenção, a gente precisa estar fazendo check-up. Então, com o arcabouço jurídico, legal e econômico, é da mesma forma, a gente precisa reformar. Agora, o pensamento e a reflexão vamos reformar para quem? Quais serão os benefícios que essas reformas trarão e quem serão os beneficiados dessa reforma? Então, a ideia é a necessidade de reformar e discutir quais serão os benefícios dessa reforma e para quem ela será o ponto-chave. Gustavo. Thaís, boa tarde. Ontem eu assisti ao pronunciamento do novo ministro, Paulo Guedes, ministro da Economia, durante a cerimônia de posse, e ele fez um histórico das dívidas que o Brasil foi acumulando ao longo dos anos, e ele enumerou junto da Previdência como o principal problema que o país passa hoje, que é essa questão da dívida pública. É isso mesmo? É essa dívida pública? E que tamanho é essa dívida que a gente precisa correr para pagar, para tentar aumentar o nível de investimento? Olha, essa questão da Previdência é uma questão que a gente já vem arrastando desde o do governo Dilma, e a gente teve uma proposta já de reforma da Previdência, né, a PEC 287 de 2016, que é a mesma que vem se mantendo até agora, né? Então, se a gente olhar o déficit da Previdência, ele está em torno de 182,45 bilhões, já agora para esse ano de 2019. Então, se a gente for olhar, já são 6 anos consecutivos onde a gente tem esse déficit aí.
crescente a cada ano, né? Ou seja, você tem uma clara visão onde o conjunto das despesas com a Previdência são maiores do que a arrecadação que a gente tem em relação a ela. Então, assim, a Previdência é algo que tem que ser discutido, né? É nítido que você precisa sentar, debater, porque a gente tem algumas reformas que foram sugeridas nessa PEC e aí a gente vê claramente que o peso é sobre o funcionalismo público. Então, por exemplo, nivelar o teto de aposentadoria máxima para os servidores públicos e privados, aumentar o tempo de contribuição para os servidores públicos de 25 anos. Enfim, mexer na idade mínima. O homem passaria a 65, a mulher 62. Então, você tem que ver porque você tem um conjunto diferente que fazem parte desse corpo da Seguridade Social. Então, você tem servidores que têm uma categoria diferenciada e você tem servidores privados e dentro desses servidores privados você tem desde o mínimo, aquele que vai receber um salário mínimo, que trabalhou a vida inteira e que labutou a vida inteira para na aposentadoria poder receber aquele mínimo, de gente que vai até receber o teto. Então, você tem que ver qual é a equação que vai trazer uma solução factível e que permita uma eficiência econômica. Porque se a gente olhar para trás, Fernando Henrique reformou a Previdência. Se a gente olhar para trás, Lula teve propostas e foram aceitas para a reforma da Previdência. Dilma também. Temer propôs, mas ainda não passou. É bem provável que vai passar no governo Jair Bolsonaro. Ou seja, você está tendo reformas recorrentes e que não estão solucionando. Então, a gente precisa pensar qual é a reforma que nos ajude a longo prazo, né? E a gente tem que lembrar também que a bandeira da Previdência, da reforma da Previdência, está sendo muito levantada como a solução para os gastos públicos. Mas a gente tem que lembrar que o impacto dessa reforma não é a curto prazo. Então, possivelmente, quem vai sentir o impacto nas contas públicas dessa reforma, caso ela seja aprovada, são as próximas gestões. Então, não é uma resposta imediata para as contas públicas, não. Então, é um debate ainda que precisa ser amadurecido. Inclusive, o próprio governo, ele já tinha anunciado que não pretende enviar essa reforma que está aí posta diante desse cenário de não aprovação. É porque ainda há muitos pontos a ser questionado. Então, ele já havia até falado à imprensa que prefere analisar, repensar para poder mandar uma proposta que seja efetivamente aprovada pelo Congresso e depois pelo Senado. Sempre nessas discussões a respeito da reforma da Previdência, a coisa entrava um pouco, porque é uma discussão que acaba saindo da análise econômica e descambando muito para as particularidades políticas. E aí forma-se uma queda de braço. Mas, de qualquer forma, é possível dizer que, com todas essas dificuldades que você, inclusive, está delineando, inclusive políticas, né, de ordem política, não tem como o país ficar sem uma reforma profunda do sistema previdenciário? É como eu falei, a reforma a gente sempre vai precisar, é necessário. Agora a questão é a gente pensar qual é a melhor reforma, quais são as propostas que vai beneficiar o maior número de pessoas, porque a gente tem que lembrar qual é o objetivo da Previdência, né? Ela faz parte de um pacote de seguridade social. O objetivo é dar à população brasileira uma certa tranquilidade, uma certa estabilidade ao ponto da vida onde ela não vai poder mais exercer suas funções laborais. Então a gente tem que lembrar que a Previdência está para além da questão econômica, ela é uma questão de bem-estar social. As pessoas precisam, quando chegam a um determinado ponto da vida, descansar, usufruir daquilo que elas passaram a vida inteira trabalhando. Então, perpassa para além da questão econômica. Então, por isso que a gente tem que pensar, refletir sobre essa questão da Previdência. Então, reformar é preciso. Agora, a gente precisa ampliar o debate para a gente beneficiar e não prejudicar. E quando a gente fala beneficiar, não é onerar ainda mais o Estado, é promover uma solução de longo prazo. E não uma solução onde cada governo tenha que entrar e precisar fazer uma nova reforma. A senhora falou a respeito de que não tem solução imediata para as contas públicas e que a Previdência, o governo que vai sentir isso é um governo lá na frente. Não tem nada que a gente possa fazer, pelo menos um primeiro ano, para tentar agilizar algumas coisas, aumentar o nível de investimento? O que é que a senhora acredita que pode ser feito e que o governo talvez fará já nesse primeiro ano? Sim, sem dúvida. Quando eu falei a longo prazo, seria em relação à Previdência. Em relação às contas públicas, o que a gente tem
e o governo já sinaliza nesse sentido, é o enxugamento do Estado. Então, há uma proposta de reforma trabalhista, reforma previdenciária, como o Lenildo colocou, a redução dos ministérios, que particularmente não gerará uma economia tão grande, né? Mas já sinaliza uma credibilidade por parte, o compromisso que o governo vai ter por parte dessa redução, porque se a gente relembrar, em termos de pessoal que trabalha no Ministério, você só tem uma redução dos comissionados, porque os efetivos vão ser simplesmente realocados para outros ministérios, para outros cargos. Então, se você pensar em termos técnicos mesmo, não será uma redução tão impactante, mas já passa credibilidade. Porque a gente tem que lembrar que quando a gente está falando de economia, as duas principais variáveis que mais importam para os agentes econômicos são duas: o nível de confiança que eles têm em relação ao cenário atual e a expectativa que eles têm em relação ao futuro. Então, o governo, ele sabe disso, ele sabe que tanto as empresas, quanto a gente dos consumidores, quanto os investidores, quanto os outros países depositam nossos olhares em termos dessas variáveis. É muito simples. Se o cenário não está legal, você simplesmente não investe, você cruza os braços. Se o cenário não está legal, você simplesmente não consome, você guarda sua reserva. Isso é um comportamento geral dos agentes econômicos. Então, gerar nível de confiança e credibilidade tem sido uma das propostas do governo, porque se ele gera isso, ele atrai investimento, ou seja, o investidor ele vai se sentir confiante em trazer dinheiro para o Brasil, abrir uma empresa aqui, investir aqui, gerar emprego, gerar renda. Então, é possível sim melhorar as contas públicas e é isso que ele vem fazendo. A tônica do governo é redução, corte de gastos, porque se você consegue reduzir esses gastos, obviamente isso vai impactar no final do ano e aí você reduz esse déficit público que a gente tem, esse déficit fiscal, aliás, que a gente tem. Então, essa é a ideia, a redução do déficit fiscal para a gente ter um fôlego aí para os próximos anos da gestão dele. Sobre esses cortes imediatos, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, deu um dado até certo ponto impressionante. Até agora, naquilo que as auditorias que estão sendo feitas conseguiram apontar, ele disse que o governo encontrou cerca de 120 mil cargos ou funções comissionadas, com gratificação no caso das funções. 120 mil, cerca de 60 mil dentro das estruturas das universidades. E o governo quer cortar, se possível, a menos da metade. Esse é aquele tipo de iniciativa que passa a ter um efeito imediato, porque cortou esse mês que vem esse pessoal já não está na folha, né, Thaís? Sim, sem dúvida. É como eu falei, quando a gente olha para o déficit fiscal, a gente vê que ele está em torno de 140 bilhões, e aí você... É como eu falei, em termos proporcionais acaba sendo um impacto pequeno, né? Mas com certeza ele já é um resultado, porque como você mesmo expressou, na próxima folha já é uma conta a menos para o Estado arcar, né? Então é uma resposta imediata. E sim. Uma segunda etapa seria o processo de privatização também? Olha, o processo de privatização ele é algo discutível, né? É algo que alguns olham com olhar torto, outros são a favor, outros são contra. Mas a questão da privatização é que o ideal da privatização é o quê? O benefício, vamos dizer assim. Porque quando o Estado privatiza uma empresa estatal, o que é que ele faz? Ele consegue receita, porque está entrando dinheiro no caixa do governo, já que ele fez uma venda, tá? E ao mesmo tempo, a privatização, ela dá o discurso de que essa nova empresa, gestão privada, ela poderá ofertar um serviço ou um produto de maior qualidade e até com um preço mais competitivo. Então, essa é a ideia da privatização. Só que, às vezes, na prática, isso às vezes não funciona dessa forma. Então, às vezes, o dinheiro que vem arrecadado acaba sendo desviado e, às vezes, que o serviço de maior qualidade deveria ser ofertado acaba não sendo. Então, a gente tem que privatizar, mas olhar atrelada a uma questão de fiscalização, ou seja, para que todo esse processo de venda dê certo, né? E a outra sugestão seria a privatização, onde o governo ele mantenha um controle dessas empresas, mesmo elas sendo privadas. Então, o governo manteria algumas ações onde lhe daria poder de voz e voto, né? E isso não faria com que o governo perdesse o controle por exemplo, de empresas estratégicas, como, por exemplo, da área de energia, da área de mineração, de transporte, dentre outras, que são áreas estratégicas para o desenvolvimento do próprio país. Então, essa seria outra saída. O governo privatiza, mas mantém uma certa participação no corpo de ações dessas empresas. Então, o discurso da privatização, ele tem
que ser ampliado também, mas já é uma agenda sinalizada pelo governo, já é algo... Tem uma secretaria, né, no Ministério. Já é algo sinalizado. O governo colocou o seguinte, que tem um bloco ali de estatais que não tem jeito, vão ser privatizadas, inclusive porque nos últimos anos o Brasil saiu criando estatais, tem estatal para tudo, que é absurdo, inclusive no Brasil, e aquilo ali com cargos, em comissão, com muita gente recebendo. O governo já disse que tem alguns setores que vão ser privatizados. Quando chega em um ponto como o que a professora Thaís colocou aqui, que é, por exemplo, a Petrobras, o próprio Jair Bolsonaro havia sinalizado que não tem intenção de falar em privatizar a Petrobras, mas empresas subsidiárias vinculadas à Petrobras ele aceita discutir. Vai ter que ser estudado, então, até pela sua perspectiva, Thaís, caso a caso, o fato concreto. Sim, sem dúvida. Até porque a gente tem que lembrar que geralmente a gente prega esse discurso de que aquela empresa estatal, ela é insolvente, ela não dá lucro, ela só gera despesas, mas aí a gente tem que lembrar que qual é o principal sentido de uma empresa estatal? É gerar um serviço ou um bem, tá certo? Onde ele possa atingir com maior abrangência e qualidade as pessoas, né? A população de modo geral. Ou então, como eu falei, que visa alguma estratégia de desenvolvimento do governo. Então, quando ele cria a estatal, é nesse sentido. Ou eu quero beneficiar um conjunto da população, ou eu quero utilizar isso como algo que me ajude no meu processo de desenvolvimento. Só que a gente tem que lembrar que nem todas as estatais entram dentro desse perfil, né? Esse perfil de onerar, esse perfil de não trazer lucro para o governo, né? Então, a gente tem que estudar caso a caso, sim, porque algumas estatais podem ter seus balanços altamente de forma a contribuir para a arrecadação do Estado, né? Então, se forem estatais que estão dando certo, se forem estatais que estão dando lucro, se forem estatais que conseguem contribuir para a governança como um todo, elas devem ser mantidas. Não há o sentido de privatização, porque o objetivo para o qual ela foi criada está sendo cumprida, né? Agora, se são estatais que estão dentro desse discurso, que precisam realmente passar para um perfil de privatização, aí sim tem que se estudar. Por isso que há necessidade de estudar caso a caso e não sair fazendo uma privatização generalizada. Ô Lenildo, Thaís, a senhora falava sobre questões imediatas que não devem ter um impacto tão forte. Terminou a primeira reunião ministerial, saiu o resultado agora, algumas falas, Lenildo. O ministro Onyx Lorenzoni disse que, feito um levantamento, a União tem cerca de 700 mil imóveis em todo o país e vai fazer um levantamento para poder vender parte deles e também vai fazer uma revisão dos contratos de locação, porque é um contrassenso o governo ter 700 mil imóveis e ainda necessitar alugar parte deles em quase todos os estados. É uma medida que não vai ter um impacto tão forte, né, doutora Thaís, mas que pode passar essa questão da credibilidade. Sim, é aquilo. Quando a gente volta lá para o discurso da reforma. Quando a gente está reformando a casa, a gente vai mudando algumas coisas, né? A gente muda desde uma coisa grande, uma troca de um telhado, até questões pequenas, como um rodapé, alguma coisa. Então, dentro da economia, é da mesma forma. Você precisa reformar coisas grandes, como a necessidade da reforma tributária, por exemplo, mas você também precisa fazer pequenos ajustes. Então, esse é um dos ajustes, ou seja, você vai procurando caminhos que também não estão corretos e vai fazendo aqueles pequenos ajustes também, que são super válidos. Porque quando a gente pega o montante das dívidas e do déficit, a gente acha que é muito grande, e realmente é. Mas aí, como é que a gente vai solucionar? Cobrir essa dívida? Não tem como. Você vai ter que ir fazendo aos poucos. E aos poucos inclui todas essas medidas, como, por exemplo, essa questão dos imóveis. É mais ou menos como a professora está colocando aqui o orçamento familiar, né, Gustavo? Você, quando precisa fazer uma economia, eu acho que você nunca precisou fazer uma economia, mas nós que temos família e precisamos fazer uma economia, não tem um corte que você dê que assim, olha, eu cortei aqui 50% das despesas. Não tem isso. Você tira um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, mas no geral, quando você soma essa economia, você chega ali a um dado expressivo. Da parte do governo federal, você tem incontáveis ramificações gerando despesas, e muitas despesas dessas desnecessárias ou
que pelo menos elas podem ser cortadas. Um ponto interessante que a gente não tem como deixar de tocar também é a respeito dessa questão da sensibilidade do mercado. A gente sabe que o mercado, ele é muito sensível, ele reage de uma maneira assim muito forte. E, por exemplo, nós tivemos o dólar registrando uma queda, a bolsa registrando um recorde nesse primeiro dia após a posse de Bolsonaro. Esse tipo de euforia é normal após uma mudança de sentido no governo, Thaís? É super normal. Como você mesmo colocou, o mercado é super sensível, né? Eu diria até pra ele ir numa psicóloga tratar isso. Mas, como eu falei, tanto o mercado quanto nós, os demais agentes econômicos, a gente trabalha com base nessas duas variáveis. Confiança e expectativa. Confiança e expectativa. Então, assim, se a partir desse novo governo há uma confiança e uma expectativa de uma melhora, lógico que não é o Alice no País das Maravilhas. A gente tem que lembrar que as perspectivas para 2019 de inflação, para PIB, ainda moderadas. Para emprego também são moderadas. Então, a gente tem que lembrar que não é mil maravilhas, mas isso já sinaliza um certo otimismo. E como eu falei, se o cenário de confiança e de expectativa está melhorando, qual é a tendência, pelo menos o comportamento dos agentes? Acompanhar essa melhora. Então, por exemplo, se você tem um cenário onde você mostra que o governo está comprometido em cortar gastos, em privatizar, em fazer reformas que são tão importantes como a da Previdência e como a tributária, é óbvio que o mercado vai responder automaticamente. Inclusive, essa resposta do mercado já veio desde o ano passado, quando ele ganhou as eleições. Então, você teve uma resposta bem imediatista desse mercado. Então, isso é uma coisa normal, natural. Melhora o cenário de confiança e expectativa, o mercado responde. Assim como o contrário também é verdadeiro. Piora o cenário, ele cruza os braços, ele não age, né? Ele não investe. Então, esse é algo estritamente normal. E aí, quando você tem esse mercado respondendo de forma positivamente, isso impacta diretamente na economia. Então, se você gera emprego, você gera renda. Se você gera renda, você gera consumo. Ô Lenildo, eu até fiquei com uma dúvida em relação ao dólar. Você falou que o dólar tem baixado, só que algumas pessoas do governo têm dito, inclusive o Paulo Guedes, que não é tão necessário que o dólar baixe tanto. Eu queria entender um pouquinho isso. É melhor o dólar lá embaixo, que a gente compra um dólar aí com menos de R$2, ou ele na faixa de 3 e pouco? O que é que a senhora pode explicar pra gente, os leigos, né? É a dúvida de muita gente, né? Porque quando o dólar cai muito, as pessoas reclamam. Quando o dólar sobe, as pessoas reclamam. Queria que a senhora explicasse, que você explicasse essa matemática, professor. Olha só, é outra frasezinha de efeito que eu uso com meus alunos e com as pessoas que estão à minha volta. Tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Então, quando o dólar tá menor, mais baixo, ele também tem um lado bom e um lado ruim. Quando ele aumenta, ele tem um lado bom e um lado ruim, tá certo? Então, por exemplo, quando o dólar ele está mais caro, o que é que acontece? Para quem importa, e a gente tem que lembrar que o nosso país é um grande importador de peças, de insumos, de matéria-prima, o que é que a gente faz? A gente acaba comprando esses produtos mais caros. Se a gente compra eles mais caros, o que é que acontece? O produto final ou o serviço final também, obviamente, será mais caro, porque o produtor, o empresário, ele precisará repassar esses preços, esse reajuste, né? O contrário também é verdadeiro. Se você vende para fora com um dólar mais caro, ou seja, que a gente exporta carne, a gente exporta muitos produtos agrícolas e agropecuários, o que é que acontece com esses exportadores? Eles arrecadam mais, ou seja, se eles vendem com um dólar mais alto, eles ganham mais por uma mesma quantidade que eles venderiam. Então, assim, como eu explico, tudo na vida tem um lado bom, o lado ruim. A questão do dólar que eu vejo é o equilíbrio, ou seja, a tentativa do governo, apesar do nosso câmbio ser um câmbio de flutuação, ou seja, ele varia conforme variam as relações de compra e venda com a economia mundial e conforme a entrada e a saída de investimento, ou seja, de capital, essa volatilidade de capital, dinheiro que entra e dinheiro que sai do país. Então, conforme o nosso câmbio ele vai variando, conforme varia as negociações de mercado, a gente diz que ele tem essa variação do mercado, muito embora se o governo queira mexer no câmbio, ele pode, que é o que a gente chama de flutuação suja do câmbio, porque se a gente está valorizando demais e o governo quer frear, ele consegue fazer isso através das suas reservas de compra e venda de moeda estrangeira.
Então, a gente tem que lembrar que o dólar, mais importante do que o dólar estar alto ou estar baixo, é a necessidade dele estar em equilíbrio. Porque pensa aí, se hoje o dólar está 2, amanhã ele está 4. Né? Em relação à moeda brasileira, em relação ao real, como é que não seriam as nossas negociações, as nossas transações? Então, assim, o ideal seria o patamar de equilíbrio. Você mantém um dólar que não estaria numa faixa de valorização extrema, como a gente já chegou no final, por ali, perto do ano passado, a 4,20 quase, ou seja, você já tinha um patamar bastante elevado de valorização, muito embora a gente tem que lembrar que essas valorizações, pelo menos nesse último ano, foram em termos conjunturais, nada estrutural. Então, era como o Lenildo está falando, sai uma notícia, o mercado reage dessa forma, impacta sobre o dólar. Então, isso não são alterações estruturais, são alterações eufóricas, como ele mesmo colocou. Então, não há necessidade... Quase psicológica, quase né? Psicológica. Então, não há necessidade do governo estar intervindo nesse câmbio. Então, o que é que o governo precisa? É manter o equilíbrio dessa comparação, dessa venda de moeda nacional pela moeda estrangeira, porque ele mantém o câmbio estável. Então, mais do que o câmbio está valorizado ou desvalorizado, a necessidade dele estar equilibrado. Agora, lógico, se a gente pensar na indústria nacional e na competitividade, na produtividade nacional, é essencial que esse dólar esteja aí bem mais abaixo do que ele está hoje. Bom, para a gente poder terminar e mandando aqui um abraço pro seu colega Lavoisier Galdino, que está sempre participando aqui com a gente também. Lavoisier já está sugerindo a gente fazer um debate aqui dos 100 primeiros dias de governo. Tá certo, Lavoisier, tá aceita aí a proposta, a gente vai convidar a sua colega a professora Thaís para participar com a gente desse debate. É exatamente uma linha inversa de um questionamento último que eu queria lhe fazer. Para a gente manter, porque como a gente falou, essa euforia do mercado, quando há uma mudança, digamos, de viés, para usar uma palavra que é muito popular, é de certa forma natural. Mas para que o governo Bolsonaro consiga manter esse bom humor do mercado, que é essencial para a retomada do investimento, o que é que ele tem que fazer nesses 100 primeiros dias dentro daquilo que a gente já conversou? Na verdade, para ele manter, né, a euforia do mercado, e aí quando eu estou falando do mercado, eu não estou falando da população em geral, porque como eu acabei de falar, agrada-se a uns e desagrada-se a outros. Mas para manter a euforia do mercado, é manter não só o discurso, como a ação, né? Ou seja, o efeito, a efetividade das propostas que ele vem trazendo. Dessa forma, o mercado continua animado. Então, se ele continua na intenção das reformas, se ele continua na intenção desse contexto de privatização, se ele continua nesse contexto de organizar as contas públicas, é possivelmente que o mercado continue bem animado com a gestão do governo. Professora economista Thaís Marculino, muito obrigado por essa participação aqui no Jornal do Meio Dia, e como a gente sempre diz aos nossos convidados aqui, né, Gustavo? O telefone caiu na lista da gente. Eu já salvei volta aqui. Volta e meia ele vai tocar, né? É um período de governo novo, com muitas perspectivas. Não deu nem pra gente entrar em uma parte dos temas que a gente queria entrar aqui com a Thaís, mas a sugestão do Lavoisier é muito boa. A gente tá trabalhando agora em termos de perspectivas. Quando for completar os 100 meses, os 100 dias do governo Bolsonaro, aí a gente vai convidar aqui o Lavoisier, a Thaís, a gente vai convidar para fazer essa discussão, para fazer esse debate aqui com a gente, o professor Arlindo Almeida para participar aqui com a gente também, para poder fazer uma análise e torcendo que esse bom humor resista aí pelos próximos 100 dias. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a participação e torcer, né? Porque é o que eu digo assim, a ideia é a gente gerar um bom ambiente de negócios, porque se a gente gera um ambiente favorável ao investimento, a regra é clara, super clara, que nem de futebol. Gera um ambiente favorável ao investimento, você gera emprego, gera renda, gera consumo, a economia cresce, isso impacta diretamente na economia. E outra questão que está sendo pouco discutida no governo, mas eu acredito que possa aparecer ali ao longo dos 100 dias, é a necessidade desse gargalo que a gente tem em relação à nossa economia, né? Educação. Então, um país que se preze, que queira avançar, que queira crescer, ele não pode deixar de lado essa agenda.
pode ser em qualquer nível, da educação básica, à pós-graduação. País que quer avançar, ele precisa investir na educação. Então, acho que esse lado da educação foi algo que eu ainda não vi dentro dos debates socioeconômicos do governo, mas é algo que eu espero ver. E espero também que esse otimismo que se levantou em termos econômicos na nossa economia perdure, que a gente possa ter bons resultados. Muito obrigado mais uma vez à professora e economista Thaís Marcolino. Agora são 12 horas mais 38 minutos na Paraíba. Jornal do Meio-Dia.